Shalom, queridas e lindas mulheres. Que bom que você está nos assistindo nesta oportunidade. Hoje nós estamos trabalhando no quadro sobre a Bíblia e curiosidades sobre ela. Mas antes de nós estudarmos sobre a Bíblia, como que ela foi escrita, quem que escreveu, nós vamos trabalhar num assunto muito importante que sem ele não há como acreditar na palavra de Deus. É sobre a revelação de Deus. Todos nós gostamos de participar de uma brincadeira que ocorre no final do ano, principalmente no final do ano, que é a brincadeira do amigo oculto ou amigo secreto. E é muito gostoso participar. A gente tira um nome, que fica em segredo, e alguém tira o nosso nome também, que fica em segredo. E aquela expectativa, quem que me tirou, E no dia da revelação, a pessoa vai lá à frente e fala, meu amigo secreto tem tal característica, é assim, para tentar, descobrir quem você tirou. E é muito gostoso participar dessa brincadeira. E eu faço uma pergunta para você. Uma pergunta muito importante. O que você pensa? Deus é um amigo secreto? Ele está oculto? Jesus está em segredo? O Espírito Santo está escondido? Deus se revela? Como ele se revela? Existe uma frase que diz o seguinte: quem não se comunica, se trumbica. Essa expressão fazia parte dos bordões e expressões que Chacrinha José Abelardo de Medeiros usava em seus programas de calouros durante as décadas de 1950 a 1980. Chacrinha ficou muito famoso com seus programas de calouros e quem tem acima de 60 anos lembra com muita saudade daqueles programas maravilhosos. Chacrinha foi considerado um dos maiores comunicadores da televisão. Interessante que a comunicação ela faz parte da vida do ser humano. Nós nos comunicamos oralmente, através de expressão facial, através da expressão corporal, um olhar, um gesto. Tudo no ser humano se comunica. Foi feito para se comunicar. Então a comunicação, ela faz parte da vida do ser humano. E a comunicação é a ação de transmitir uma mensagem. E, eventualmente, também ocorre uma resposta a essa transmissão. Eu faço uma pergunta para você, querida mulher. Você acredita em Deus? Você acredita que Deus se revela? Que Ele se mostra? Que Ele se comunica com o ser humano? Ou Deus é um Deus que está escondido, lá nas alturas, é só transcendente, está longe? Como você vê a Deus? A Bíblia diz, vamos lá em Gênesis capítulo 3, como que era a comunicação de Deus com o homem, com o ser humano, com Adão e Eva, antes do pecado. Então, Gênesis 3, capítulo 8. Se você está com a sua Bíblia aí, mas você pode ver aqui também na tela. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, a viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Deus se comunicava com o ser humano face a face. Na virada do dia, ou seja, ao pôr do sol, Deus tinha um encontro com Adão e Eva.
Ali conversavam olho no olho, face a face, nada virtual. Era mesmo olho no olho. Nessa comunicação não havia nenhum ruído. Alguns que você ouve no momento que nós estamos gravando aqui, não é? Alguns ruídos. Então, não havia, era uma comunicação perfeita. Mas, contudo, porém, todavia, algo aconteceu. O pecado entrou. E o que aconteceu? Gênesis 3, 9 e 10. Capítulo 3, versículos 9 e 10. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja, entrou o pecado, houve o quê? Um ruído nessa comunicação. Houve um problema nessa comunicação. Ao pecar, o homem e a mulher se sentiram nus. E essa nudez aqui não é só uma nudez física, era também, mas era muito mais do que uma nudez física. É porque aquela inocência havia desaparecido deles. O pecado havia penetrado e agora eles estavam com medo. A primeira reação, o primeiro ruído nessa comunicação entre Deus e o homem foi o medo. E é verdade, quando há medo na comunicação, há o que? Entrave, há problemas. Então Deus tão misericordioso, Ele foi ao encontro do homem, foi à procura do homem. O que fez com que Deus ocultasse então agora, porque antes Deus era totalmente revelado a Adão e Eva, mas agora com o pecado, Deus o quê? Se esconde. Vamos ver que Isaías 59, os versos 1 a 3 diz sobre isso. O que faz com que não haja mais essa comunicação face a face? Isaías capítulo 59 e os versos 1 a 3. Olha o que diz aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. É o pecado que faz separação entre Deus e nós. Por quê? Porque santidade, que é a característica, uma das principais características de Deus é a santidade, não pode conviver com o pecado. Se Deus se revela totalmente para um homem, para uma pessoa, para um ser humano pecador, a santidade destrói o pecado. E por conseguinte, nós somos pecadores, seremos destruídos. Então, após o pecado, não havia como Deus se revelar face a face com o homem. Mas Deus, vendo a situação do homem, falou: mas eu não posso deixar o homem nessa situação. Não posso conversar com ele face a face, mas eu tenho que me revelar. Então Deus resolve se revelar de outras maneiras para salvar o ser humano. Então, a revelação de Deus após o pecado, o objetivo maior é o quê? Salvar o ser humano. Então Deus se revela, Ele se mostra, Ele se faz conhecido do ser humano. Para quê? Para salvá-lo. E como que Deus se revela? Como é que Deus se revela? Vamos ver? Hebreus capítulo 1, os versos 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas,
nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Hebreus aqui, o apóstolo Paulo está falando que Deus fala de várias maneiras. Muitas maneiras aos pais, os patriarcas, profetas e o Filho de Deus. E vamos então colocar de maneira didática essa colocação de Paulo aqui. Muitas maneiras aos pais, pelos profetas e pelo Filho. Mas antes de nós trabalharmos nos tipos de revelação de Deus, nós temos que definir, conceituar o que é revelação. Então vamos primeiro conceituar, definir o que é revelação. Revelação vem do latim revelare, que significa o quê? Aliás, essa palavra, revelação, ela é feita de duas palavras. Um prefixo, né? Re, que é oposição, né? Não. E velare, que vem de velum, que é véu. Então, revelação quer dizer assim, quer dizer tirar o véu, né? Retirar o véu. O véu serve para quê? Para tapar, para velar. O véu tem um símbolo muito interessante na palavra de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Lembra lá do santuário? O santuário tinha 2 compartimentos. Tinham 3, né? O pátio, tinha o santo e o santíssimo. Tinha uma cortina, um véu que separava o santo do santíssimo. Lá no santíssimo, de trás do véu tinha o quê? A arca da aliança, que tinha os 10 mandamentos. E só entrava ali uma vez por ano o sumo sacerdote. Então, só o sumo sacerdote que podia retirar o véu e entrar no Santíssimo. Os outros sacerdotes não faziam isso, e era uma vez por ano. Quando Cristo morreu, o que aconteceu? Lá em Mateus fala sobre isso. O que aconteceu? Uma mão invisível rasgou o véu de alto a baixo. Com a morte de Cristo agora não ia precisar de sumos sacerdotes humanos. Nós poderíamos entrar no Santíssimo lá no céu, porque Cristo tirou o véu. A morte, ressurreição e intercessão de Cristo faz com que nós temos acesso direto ao trono de Deus. Não tem mais véu. Então o véu tem um significado interessante. Interessante que no hebraico se usa a palavra galá, que tem o mesmo significado em latim, que é despir, desnudar, revelar, desvelar. E no grego, a palavra revelação, incrível que pareça, talvez para alguns seja novidade, é apocalipsis. Com 2 junções de 2 palavras, um prefixo apo, que quer dizer tirar de, e kaluma, que quer dizer véu, é véu, kaluma é véu. Então, Apocalipse quer dizer tirar o véu. E o livro de Apocalipse inicia assim, Apocalipse de Jesus, ou seja, revelação de Jesus. Então, Deus se revela, ali no caso de Apocalipse, de maneiras com símbolos, com os animais, porque foi a linguagem que João usou para disfarçar um pouco, porque o Império Romano perseguia os cristãos. Então, na realidade, Apocalipse quer dizer revelação. Mas, com o tempo, essa palavra ficou com outra conotação, que é final do mundo, que é uma guerra final, e a Hollywood, os filmes mostram isso, Mas na realidade, Apocalipse quer dizer revelação de Jesus. E o próprio livro de Apocalipse, apesar de ter tantos símbolos, tanto bicho de não sei quantas cabeças, não é difícil. É a revelação de Jesus Cristo. Muito bem, já sabendo o que é revelação, vamos para os tipos de revelação de Deus. Nós vamos colocar de maneira didática isso aí. Aqui em Hebreus 1 estava dizendo o seguinte, Deus falou de várias
maneiras. Que maneiras são essas? E nós vamos chamar essas várias maneiras de revelação geral. São os teólogos que colocaram desta maneira, de uma maneira didática. E essa revelação geral de Deus, ela se manifesta de 3 maneiras. Mundo natural, obras criadas, né? A natureza. Deus se revela então da natureza. Ele se revela através dos seres humanos e ele se revela através da história. Essa é a revelação geral. A revelação geral, ela é universal, certo? Ela é universal, ela é dada a todos os seres humanos em todos os lugares. Então, qualquer ser humano, seja uma tribo mais primitiva, tem conhecimento, pode conhecer um ser superior através da revelação geral. Então vamos trabalhar um pouquinho nessa revelação geral. Primeiro, natureza, obras criadas. Se você abrir a Bíblia, né, em Gênesis, capítulo 1, dos versos 1 ao 25, nós encontramos ali o processo da criação. Então Deus fez a luz, Deus separou as águas, Deus criou a vegetação, criou os astros, depois fez os peixes, os marinhos, né, os aquáticos, marinhos, depois fez os bichos selváticos, os mamíferos e por fim o ser humano. Então Deus criou a natureza, preparou um jardim maravilhoso para que o homem, né, pudesse receber. É um ninho. Como a gente espera uma criança, está esperando um filho, a gente prepara o quartinho e Deus fez isso, preparou com todo carinho. Então a natureza, ela revela a Deus, porque Deus a criou. Algumas pessoas aí dizendo por aí, até pessoas muito famosas, que diz assim, a mãe natureza. Isso teologicamente é um erro crasso. A natureza não é mãe de ninguém. Deus é o pai da natureza. Então dizer que a mãe, a terra, a natureza e a terra é a mãe, não é bíblico. A natureza foi feita por Deus. Então ela revela a Deus. Como é que a natureza revela a Deus? Vamos ver? A natureza, ela dá um vislumbre de Deus, do caráter de Deus. Vamos ver isso aqui? Olha, um dos salmos mais lindos da Bíblia. Eu amo esse salmo. É o Salmo 19. Foi escrito por rei Davi. Eu acredito que ele escreveu quando ele estava olhando o céu. E ele diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de sua mão. E ele vai continuando esse salmo aqui. Ele, na primeira parte do salmo, ele fala sobre as obras criadas que revelam a Deus. E depois ele fala sobre a palavra de Deus. Ele faz uma comparação entre o livro da natureza e o livro escrito. 2 grandes revelações de Deus. É claro que a palavra de Deus está acima da revelação natural. Então, o céu realmente proclama a glória de Deus. Outra coisa que a natureza revela, o poder de Deus que controla a natureza. Deus controla a natureza. Veja que nós encontramos em Mateus. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Os discípulos estavam aqui enfrentando uma tempestade e Jesus dormia tranquilamente lá no barco. E os discípulos descabelando: Senhor, nós vamos morrer afogados aqui. E eram o quê? Homens fortes, acostumados ao mar. E Jesus levantou e falou: aquieta-te, sossega mar, sossega vento. Deus está no controle da natureza. Ele controla a natureza. Mas você pode me perguntar: epa, então tem uma contradição aí. Se Deus controla a natureza, por que tem tufão, tem terremoto, tem tornado, tem inundação? Me explica isso aí. Olha, Deus está no controle.
Mas Deus deu também ao homem o quê? O domínio da natureza. Foi isso que ele diz? Domínio sobre os peixes, sobre os animais. Se um homem destrói a natureza, mexe com a natureza, ela responde à altura. O homem mexe no clima, o homem mexe na terra. A natureza responde. É causa e efeito. Mas Deus está no controle da natureza. Terceiro, a natureza revela a existência de Deus e que Ele é Criador. Veja que diz Romanos. Romanos, é um verso maravilhoso que não tem como você duvidar que Deus é o Criador. E que nós somos indesculpáveis se, através das obras, nós não acreditarmos em Deus. Romanos, capítulo 1, verso 20. Por quê? Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Agora veja, Paulo é incisivo. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, Paulo aqui fala que o ser humano é indesculpável se não reconhecer a existência de Deus na natureza. Eu fico assim pensando. Eu não sou cientista nem filha de cientista. Não tenho, não sou um Einstein, Isaac Newton. Mas sabe de uma coisa, querida mulher? Tem que ter muita fé para acreditar que houve uma explosão, que houve uma ameba e que aí, aqui estou eu. Eu estou escrevendo um livro. Olha aqui. Escrita a lápis. Eu peguei essas folhas de papel ao maço e joguei para cima. Aí formou isso aqui na minha mão. Experiência de vida. Pesquisei. Escrevi primeiro com caneta, fui pondo as ideias, depois fui passando, olha, escrito tudo aí, eu gosto de escrever a lápis. Depois de escrito, digitei tudo, olha aqui. Agora está no editor, já fez o esqueleto, fiquei até muito entusiasmada, emocionada de ver em forma de esqueleto, agora ele vai fazer a correção, depois vai ter a arte, para chegar no livro. Eu não joguei essas folhas para cima e o livro surgiu aqui. Teve uma mente inteligente, pelo menos eu acho, para pesquisar, estudar, ter uma vontade. Então, como é que o ser humano, a natureza, a complexidade que ela tem, surgiu assim? E o DNA do ser humano, que tem todas as informações, como que isso surgiu assim, de uma explosão, de uma ameba, de sei lá de quê? Não, é muita fé para acreditar num negócio desse. Então, a natureza realmente revela o quê? A existência de Deus. Quarto, a natureza revela a Deus, mas não completamente. A natureza tem seus problemas, como eu já disse, tem tufão, tem terremoto, tem inundação. E quando você olha para isso, fala, como? Como é que um Deus de amor, um Deus criou, permite terremoto que mata um monte de pessoas? Então a natureza não revela completamente o caráter de Deus. E a natureza, por quê? Porque a natureza sofreu com o pecado do homem. Veja que Isaías fala, isso é muito importante. Isaías, capítulo 24, olha aqui. Isso aqui, até para os ecologistas, isso aqui é interessante. Versos 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, viola os estatutos e quebra a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então a terra sofre por causa dos seus moradores. E a terra aguarda também a redenção. Veja que Romanos 8 diz... Até a natureza guarda a redenção. Ela não aguenta mais os homens destruindo
a destruindo. Veja Romanos 8, os versos 19 a 22. Eu vou ler o 22 só. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta de angústia. Tá? Veja o verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a natureza aguarda a redenção. Sabe, a natureza, mesmo com seus problemas, com suas dificuldades, ela mostra o amor do hábil artista mestre que é Deus. E quinto, a natureza revela o amor de Deus. Olha, veja que diz Mateus, capítulo 10. Capítulo 10, verso 29. É muito bonito isso aqui. Não se vendem 2 pardais por um asse? Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de Deus, do Pai. Deus cuida da natureza, não é? E a escritora Ellen White diz o seguinte: Deus é amor. Está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Os amáveis passarinhos a encheram de música o ar, com seus alegres trinos. As flores de delicado matizes, em sua perfeição, impregnando os ares de perfume. As altaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem, de um verde vivo. Todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Muito bem, agora vamos ver a segunda maneira de Deus se revelar. É através dos seres humanos. Lá em Gênesis 1, 26 e 27 fala: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, a sua semelhança, homem e macho. E Deus criou esse ser humano como? Livre. É tanto que ele realmente fez uma escolha errada. Ele poderia escolher. Mas Deus criou o ser humano com uma consciência moral. Olha, veja que fala em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu tempo, seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Então, nós temos esse senso de Deus. As mais primitivas civilizações ou tribos que sejam, tem algo ou alguém para adorar, porque o senso da existência de Deus, isso é inerente no ser humano. Então isso é uma assinatura de Deus. Veja que diz Romanos, capítulo 2, Romanos, capítulo 2, Romanos 2, 15. Eu estou no 1 aqui, por isso está dando errado. 14. Quanto, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Veja, Deus colocou a consciência moral do certo e errado. Então, Paulo fala aqui, olha, mesmo os gentios, eles tinham consciência. E veja, nós temos essa consciência. Olha aqui, veja esse pensamento lindo de Isaías, capítulo 30, muito esclarecedor, verso 21. Quando te desviares para a direita e quando desviarem para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho,
andai por ele. Então, nós nascemos com uma consciência e Deus se revela também através da consciência. E a última, Deus se revela na história. Deus se revela na história dos impérios, dos reinos, das civilizações, como também Deus se revela na história de cada ser humano. Porque nós nascemos neste mundo, nós fazemos nosso destino e escrevemos a nossa história. E Deus está também na história de cada ser humano. Sabe, a palavra de Deus, a Bíblia, apresenta a Deus como Senhor e soberano da história. Querem ver isso? Daniel, versos 20 e 21. Olha o que diz aqui. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Deus é o Senhor da história. É bem verdade que Deus não invade a individualidade nem a liberdade dos reis, dos poderosos, daqueles que conduzem as nações e mesmo a nossa vida. Ele não nos pega pelo cabelo e fala, faça isso, faça aquilo. Ele está à porta e bate, não é assim que fala? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro. Mas Deus é o Senhor. Mesmo o ser humano errando na condução da história, Deus vai consertando e Deus vai levando para um final feliz. Sabe, veja o que Romanos 13:1 diz. Vamos lá, Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Aí você vai dizer, Deus então instituiu Hitler? Não, Deus permite. Como eu disse, ele não intromete na individualidade e nem na liberdade das pessoas. Mas Deus vai conduzindo a história. Sabe, queridos, Ellen White, essa escritora maravilhosa, ela diz o seguinte: a Bíblia é a história mais antiga e compreensiva que os homens possuem. Eu tenho um irmão que tem a coleção toda de César e Cantor, um dos grandes historiadores. E eu tive a oportunidade, enquanto ela estava comigo, um tempo, de ler alguns livros da história, muito interessante, não é? Mas sabe qual o livro melhor para a história? É a própria Bíblia. Por quê? Porque procedeu diretamente da fonte da verdade eterna. E no decorrer dos séculos, uma mão divina tem preservado a sua pureza. A Bíblia ilumina o remoto passado, onde a pesquisa humana em vão procura penetrar. Somente na palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus. Unicamente ali encontramos um relato autêntico da origem das nações. Apenas ali apresenta a história de nossa raça, tão maculada do orgulho e preconceito humano. E ela diz mais: nos anais da história humana, o crescimento das nações, o levantamento e queda de impérios, parecem como dependendo da vontade e façanhas do homem. O desenvolver dos acontecimentos, em grande parte, parece determinar-se por seu poder, ambição ou capricho. Na palavra de Deus, porém, afasta-se a cortina, tira-se o véu, e contemplamos ao fundo, em cima, em toda a marcha e contramarcha dos interesses, poderios e paixões humanos, a força de um ser todo misericordioso a executar silenciosamente, pacientemente, os conselhos de sua própria vontade. Querida mulher, Deus é o Senhor da história e a Bíblia revela a verdadeira filosofia da história. Então nós vimos hoje a revelação geral, através das obras criadas, através do ser humano, da consciência moral e através da história. Essa revelação geral,
é acessível a todos. E nós vamos ter a segunda parte desse vídeo, que nós vamos ver uma revelação especial. E é especial mesmo. Você que está me assistindo, se inscreva se não se inscreveu ainda, compartilhe esse vídeo, deixa uma apreciação com like, se quiser pôr dislike, fica à vontade. Eu espero que seja só like, né? E faça um comentário também. E eu espero você para a parte 2, onde nós vamos continuar estudando sobre a revelação de Deus. Até mais. Um abraço.